Capítulo 20. Acho que isso basta por esta noite, mamãe disse. Meredith foi a primeira a levantar, movendo-se quase cautelosamente. Ela cruzou o pequeno espaço acarpetado e parou diante de mamãe. Você não parece tão cansada esta noite. Aceitação, mamãe disse, baixando os olhos para as próprias mãos. A resposta inesperada fez Nina levantar. Ela foi ficar do lado da irmã. O que você quer dizer com isto? Você estava certa, Nina. Seu pai me fez prometer que contaria essa história para vocês. Eu não queria. E lutar contra algo me deixa cansada. Foi por isso que você ficou tão louca depois da morte de papai? Meredith perguntou. Porque estava ignorando os desejos dele? Esse talvez tenha sido um dos motivos, a mãe disse, dando de ombros levemente, como que dizendo que os motivos não importavam muito. Nina e Meredith ficaram ali mais um momento. Mas o tênue fio de intimidade que fora criado naquela noite agora tinha sumido. Novamente. Mamãe mal fazia contato visual com elas. Certo. Meredith, disse por fim. Viremos buscar você de manhã para o café. Eu não quero. Nós queremos. Nina disse em uma voz que silenciou o protesto da mãe. Amanhã nós três vamos ficar juntas. Você pode reclamar, protestar ou gritar comigo, mas sabe que não vou mudar de ideia e que no fim vai ser do meu jeito. Ela está certa, disse Meredith sorrindo. Ela vira uma megera quando as coisas não são do jeito dela. E como distinguimos? Mamãe disse. Isso foi uma piada? Nina disse sorrindo. Era como ver o sol ou andar de bicicleta pela primeira vez. O mundo inteiro subitamente ficou brilhante. Vão embora, mamãe disse. Mas Nina pôde ver que ela estava tentando não sorrir com elas. E apenas essa pequena mudança fez Nina ganhar asas. Vamos, irmãzona, ela disse passando um braço pela cintura de Meredith. Elas deixaram a cabine de mamãe e foram para a delas. A cabine longa e estreita era surpreendentemente espaçosa. Havia uma pequena sala de estar, com um sofá que podia ser transformado em cama, uma mesa de centro, uma televisão e duas camas. Duas portas deslizantes davam para a varanda particular delas. Nina ligou a televisão, que mostrou o progresso do navio em um mapa náutico. Não havia serviço de celular ou internet ali, nas águas da Colômbia Britânica, e nenhuma programação de televisão. Se quisessem ver um filme, teriam que pegar um emprestado da biblioteca do navio. O banheiro é meu. Meredith disse assim que fecharam a porta e Nina não conseguiu segurar a risada. Era uma frase que vinha direto da infância delas. Meredith está do meu lado, papai diz para ela ir para lá. Nina quebrou o meu robô de propósito. Não me façam parar este carro, vocês duas. Nina sorriu com a última frase. Quando Meredith saiu do banheiro, parecendo perfeitamente limpa e pronta para dormir, em seu pijama de flanela cor-de-rosa, Nina foi se preparar para dormir. Pela primeira vez em anos, ela e a irmã estavam dormindo no mesmo quarto. Você está sorrindo, Meredith disse. Estava pensando em nossas viagens para acampar. Não me façam parar este carro, Meredith disse e as duas riram. Por um momento mágico, os anos sumiram e eram crianças novamente, disputando um pequeno espaço no assento de trás de um Cadillac conversível vermelho, com John Denver cantando sobre estar no alto das montanhas. Mamãe nunca participou, Meredith disse, o sorriso sumindo. Como ela ficava tão quieta? Sempre pensei que era porque não se importava, mas agora fico pensando, papai estava certo. O conto de fadas está mudando tudo. Nina assentiu e se ajeitou na cama. A foto, ela disse depois de um momento, são Anya e Léo, certo? Provavelmente.
Nina virou-se para olhar para a irmã. A pergunta que estava entre elas a noite toda, ganhando peso e massa, estava próxima agora, impossível de ignorar. Se mamãe é Vera, ela disse lentamente, o que aconteceu com os filhos dela? Nina havia viajado pelo mundo todo, mas raramente vira um cenário que rivalizasse com a magnificência da passagem interior. A água era profunda, de um azul misterioso, e havia ilhas por todos os lados, irregulares montinhos de terra, com florestas que tinham exatamente a mesma aparência que tiveram 200 anos atrás. Por trás delas só se viam os contornos das montanhas cobertas de neve. Ela havia saído mais cedo naquela manhã, sendo recompensada com fotos de tirar o fôlego, do nascer do dia no oceano. Pegou uma orca emergindo atrás do navio, o corpo preto e branco gigantesco, em contraste forte com o céu da manhã cor de bronze. Ela finalmente parou de tirar fotos lá pelas 7h30. A essa altura, suas mãos estavam geladas e os dentes batiam tanto que era difícil manter a câmera parada. Gostaria de um chocolate quente, senhora? Nina afastou-se do parapeito e da vista maravilhosa e descobriu uma jovem camareira, segurando uma bandeja de canecas e uma garrafa térmica com chocolate quente. A ideia pareceu tão boa que ela nem se importou que a garota a chamara de senhora. Seria ótimo, obrigada. A camareira sorriu. Tem cobertores nas espreguiçadeiras também. Aqui fica mais quente em alguma época do ano? Nina perguntou, envolvendo os dedos ao redor da caneca quente. Talvez em agosto, a menina sorriu. O Alasca é belo, mas o clima não é muito amistoso. Nina agradeceu e foi até uma das espreguiçadeiras de madeira. Pegou um cobertor quadriculado grosso e o lançou sobre os ombros. Depois voltou ao parapeito. Ali, olhou para a espumante água azul. Um trio de golfinhos nadava ao lado do navio, saltando e mergulhando em sincronia perfeita. Isso é um sinal de boa sorte, Meredith disse, parando ao seu lado. Nina abriu um braço, deixando Meredith entrar também sob cobertor. Está frio aqui fora, mas lindo. Adiante, um farol solitário erguia-se no limite da cobertura verde de uma ilha. Você estava agitada esta noite, Meredith disse, pegando o chocolate quente da irmã. Como você sabe? Tenho tido insônia ultimamente, é um dos muitos prêmios que se encontra na caixa de sucrilhos de um casamento que se desfaz. Estou sempre exausta e não durmo nunca. Então, por que você estava virando de um lado para o outro? Estamos a 3 dias de Junot. E eu o encontrei. Meredith virou-se para ela. O cobertor escorregou dos dedos de Nina e deslizou para o chão. O que você quer dizer com isso? O professor de estudos, Dr. Adamovich. Ele está em um asilo para idosos na rua Franklin, em Junot. Pedi à minha editora que o procurasse. Então é por isso que estamos neste cruzeiro. Eu deveria ter imaginado. Você falou com ele? Não. Meredith mordeu o lábio e olhou para a água. E o que devemos fazer? Podemos simplesmente aparecer na porta dele? Eu não pensei nisso, eu sei, grande surpresa. Simplesmente fiquei muito animada quando o encontrei. Sei que ele vai ter respostas para nós. E ele escreveu para ela, não para nós. Creio que não devemos contar para ela. Ela é frágil, Nins. Papai estava certo quanto a isso. Eu sei. É por isso que não consegui dormir direito. Não podemos dizer que andamos pesquisando a vida dela. Não podemos simplesmente aparecer no asilo do professor. E não podemos desaparecer por um dia depois de tudo que falei sobre ficarmos juntas. E mesmo que escapássemos, ele pode não querer falar conosco. Ele queria falar com ela.
Entendo como isso tudo manteve você acordada, especialmente com o resto. Que resto? Sua vida, Nins, você não pode evitar ir vê-lo. Sua natureza. Eu sei. Então o que fazemos? Nós vamos ver o professor. Nina ofegou ao ouvir o som da voz da mãe e virou-se. Com a surpresa, bateu a beirada da caneca no parapeito e espirrou chocolate por todos os lados. Mamãe? Meredith balbuciou. Você escutou tudo? Nina disse, lambendo o chocolate dos dedos. Ela sabia que parecia estar calma. Era uma das muitas coisas que o fotojornalismo lhe ensinara, como parecer calma, mesmo se por dentro estivesse tremendo. Mas a voz soou instável. As coisas estavam indo tão bem com mamãe ultimamente. Odiava pensar que tinha arruinado tudo. Ouvi-o bastante, mamãe disse. É aquele professor do Alasca, não é? O que escreveu para mim anos atrás? Nina assentiu. Puxou o cobertor dos ombros de Meredith e o levou até a mãe, colocando nos ombros dela. Fui eu, mamãe. Meredith não tem nada com isso. Mamãe se envolveu no cobertor, os dedos pálidos, contra o achadrezado vermelho. Ela olhou para a espreguiçadeira ali perto e foi se sentar, cobrindo-se cuidadosamente com o cobertor. Nina e Meredith puxaram 2 cadeiras e sentaram, cada uma de um lado, envolvendo-se também em cobertores. Um camareiro se aproximou e lhes ofereceu chocolate quente. Me desculpe, mamãe, Nina disse, eu deveria ter contado desde o começo. Você pensou que eu não concordaria com a viagem? Sim, Nina disse, mas eu queria conhecer você, e não só porque prometi a papai. Você quer respostas. Como nós podemos, ela disse, incluindo Meredith, não querer respostas. Você é parte do que nós somos e não conhecemos você. Talvez seja por isso que não conheçamos a nós mesmas. Meredith não consegue decidir se ama o marido, nem quais são os sonhos dela. E eu tenho um homem esperando por mim em Atlanta e tudo em que consigo pensar é Vera. Mamãe se inclinou para a frente, na cadeira de teca. Está na hora, eu acho, ela disse calmamente. Seu pai falou com o professor Adamovich, acho. Apesar de eu não ter falado nunca. Ele pensou que deveríamos falar, que eu deveria falar. Deve ter sido por isso que ele guardou a carta todos esses anos. Sobre o que o professor queria falar? Foi Meredith quem perguntou isso e, apesar de sua voz estar calma, a expressão em seus olhos era intensa. Leningrado, mamãe disse. Durante anos o governo escondeu o que aconteceu. Nós soviéticos somos bons em esconder coisas, e eu tinha medo de falar a respeito. Mas não há motivo para ter medo agora, vou fazer 81 anos amanhã. Por que ter medo? Amanhã é seu aniversário? As duas disseram juntas. Mamãe quase sorriu. Era mais fácil esconder tudo. Sim, amanhã é meu aniversário. Ela tomou um gole do chocolate. Eu vou ver esse professor com vocês, mas vocês duas devem saber de uma coisa agora. Vão lamentar ter começado isso tudo. Por que está dizendo isso? Meredith perguntou. Como é possível que venhamos a lamentar saber quem você é? Passou um longo momento antes de mamãe responder. Lentamente ela virou-se para Meredith e disse, vocês vão lamentar. Ketchikan era uma cidade construída com salmão. Pescar, salgar e processar salmão. O marcador de chuva, chamado de medidor líquido de luz do sol, atestava como o clima era úmido. Olhe isso, Meredith disse, apontando para uma área gramada do outro lado da rua, onde um homem com cabelos negros esculpia um totem. Havia uma multidão ao redor dele olhando. Nina ousou tocar o braço da mãe. Vamos dar uma olhada. Ela ficou surpresa quando a mãe concordou e deixou Nina levá-la pela rua e pelo pequeno parque.
Começou a chover enquanto estavam lá. A maioria da multidão se dispersou, correndo em busca de proteção. Mas mamãe apenas ficou ali, olhando o homem trabalhar. Nas mãos capazes dele, o instrumento de metal cortava e arrancava e transformava a madeira irregular em lisa. Elas viram uma pata tomar forma. É um urso, mamãe disse. O homem ergueu os olhos. Você tem um olho bom, ele disse. Nina percebeu agora como ele era velho. A pele escura era enrugada e parecia couro, e o cabelo nas têmporas estava grisalho. Isto é para meu filho, o homem disse, apontando para o pássaro bicudo na base do tótem. Este é nosso clã, o corvo. E este petrel trouxe a tempestade que levou à estrada, e este urso é meu filho. Então é uma história de família, Meredith disse. Um tótem funerário, para lembrar dele. É lindo, mamãe disse. E naquele momento, no meio da chuva que caía, Nina escutou a voz de contos de fadas. E pela primeira vez, aquilo tudo fez sentido. Ela compreendeu por que a mãe só contava a história no escuro e por que a voz ficava tão diferente. Era sobre perda. A voz era como a mãe soava quando baixava a guarda. Elas ficaram ali o suficiente para ver a garra do urso tomar forma. Então finalmente caminharam pela rua Creek. Ali o velho distrito da Luz Vermelha havia sido transformado em uma calçada de madeira com lojas e restaurantes localizados acima do rio. Encontraram uma lanchonete pequena e agradável, com uma boa vista, e sentaram-se a uma mesa de pinho com nós, perto da janela. A rua lá fora estava cheia de turistas com sacolas, movendo-se como bestas selvagens na estação da imigração, indo de uma loja para outra, mesmo sob a chuva. Os sinos sobre as portas das lojas tocavam uma melodia aleatória. Bem-vindas ao Capitão Gancho, disse uma jovem e bela garçonete vestida de macacão amarelo e camisa vermelha xadrez. Um chapéu amarelo de pescador estava firmemente instalado sobre seus cachos castanhos. Uma plaqueta de identificação dizia que era Brandy. Ela entregou a cada uma delas um grande cardápio laminado com forma de anzol. Não demorou um minuto para ela voltar e pegar os pedidos, que foram 3 cestinhas de peixe com batata frita e chá gelado. Quando ela se afastou, Meredith disse: Fico imaginando como seria o tótem da nossa família. Houve um momento de pausa depois disso. Durante a pausa, as 3 ergueram os olhos e se fitaram. Papai estaria embaixo, Nina disse. Ele foi o nosso começo. Um urso, Meredith disse. Nina seria uma águia. Uma águia, solitária, pronta para voar para longe. Ela juntou um pouco as sobrancelhas, desejando poder discordar. Sua vida deixara marcas por todo o mundo, umas poucas em casa. O tótem de mais ninguém a incluiria, só o da família. E apesar de ser o que sempre desejara, totalmente livre e independente, agora ela se sentia solitária. Meredith seria uma leoa que se preocupa com todos e mantém o orgulho em alta. O que você seria, mãe? Meredith perguntou. Mamãe deu de ombros. Eu não estaria no tótem, eu acho. Você acha que não deixou marca em nós? Nina perguntou. Não alguma que implore para ser lembrada. Papai a amou por mais de 50 anos, Meredith disse. Isso não é pouco. Mamãe tomou um gole do chá gelado e olhou pela janela para a chuva. A garçonete voltou com a comida. Nina levantou depressa e sussurrou algo no ouvido dela, depois sentou outra vez. Enquanto comia um delicioso linguado com fritas, falaram sobre o dia em Ketchikan. A pepita de ouro na vitrine das lojas,
a arte tribal ornamentada das primeiras nações, as malhas Colwichan. Nota da tradutora: tipo de tricô desenvolvido pelo povo Colwichan, do sudoeste da ilha Vancouver, no estado canadense da Colômbia Britânica. É uma técnica aculturada, misturando técnicas têxteis europeias e métodos de tecelagem salish, nome dado a moradores e às línguas extintas ou em risco de extinção, da região da nação Cabeça Chata. O produto resultante é uma malha de lã pesada, com desenhos típicos populares entre os turistas e os locais. As malhas Colwichan que as pessoas dali vestiam e a águia careca que viram empoleirada em um totem na cidade. Foi uma conversa que poderia ser dita por qualquer família de férias na cidade, mas para Nina pareceu quase mágico. Quando a mãe falou sobre coisas que lhe interessavam, ela pareceu suavizar. Era como se cada palavra comum relaxasse algo nela, até que no final da refeição ela estava sorrindo. A garçonete voltou e levou os pratos. Em vez de colocar a conta na mesa, ela pôs um pedaço de bolo de aniversário diante de mamãe. A vela acesa dançava sobre a cobertura de creme. Feliz aniversário, mãe! Meredith e Nina disseram juntas. Mamãe olhou para a vela. Sempre quisemos fazer uma festa de aniversário para você. Meredith disse. Ela estendeu a mão e a colocou sobre a da mãe. Eu cometi tantos erros, mamãe disse suavemente. Todo mundo comete erros, Meredith disse. Não, eu não queria ser assim, eu queria contar a vocês. Mas eu não conseguia nem olhar para vocês, eu sentia tanta vergonha. Você está olhando para nós agora, Nina disse, apesar de não ser exatamente verdade. Mamãe estava olhando para a vela. Você quer nos contar sua história, você sempre quis. É por isso que começou o conto de fadas. Mamãe fez que não com a cabeça. Você é Vera. Nina disse suavemente. Não, mamãe disse. Aquela garota não é quem eu sou. Mas ela é quem você era. Nina disse, odiando-se por dizer isso, mas incapaz de parar. Você é um cachorro com um osso, Nina. Mamãe suspirou. Sim, muito tempo atrás eu fui Verônica Petrovna Marchenko. Porque... Chega, mamãe disse rispidamente. Esta é minha primeira festa de aniversário com minhas filhas. Haverá tempo mais tarde para o resto. Capítulo 21. No jantar elas conversaram sobre amenidades, beberam vinho e brindaram novamente ao aniversário de 81 anos de mamãe. Depois de uma refeição deliciosa, elas andaram pelo brilho, no estilo de Las Vegas, do imenso navio, e encontraram um teatro, onde um homem de macacão laranja com lantejoulas fazia mágicas. Ele fez a assistente com poucas roupas desaparecer. Deu a ela rosas de papel que viraram pombas brancas e voaram para longe, e a cortou em vários pedaços e depois os reuniu outra vez. Mamãe bateu palmas com entusiasmo a cada novo truque, sorrindo como uma criança. Meredith mal conseguia desviar os olhos da mãe. Ela parecia brilhante e quase feliz pela primeira vez. Meredith compreendeu como a beleza da mãe sempre fora fria. A beleza dela estava diferente esta noite, mais suave, mais quente. Quando o show terminou, elas voltaram para seus camarotes. Nos corredores cheios de gente, em meio a toda a conversa de seus colegas passageiros e o soar dos sinos do cassino, elas estavam estranhamente silenciosas. Algo mudara hoje, com aquela pequena vela queimando em um pedaço de bolo de chocolate. Mas Meredith não sabia direito o que havia mudado ou como elas seriam transformadas por isso.
Tudo o que sabia era que havia perdido a habilidade de se manter afastada. Durante mais de 25 anos havia mantido seu lado da parede, erguido também. Recusara-se a ver ou precisar de verdade da mãe, e nessa distância havia encontrado força. Pelo menos algo parecido com força. Agora não restava quase nada disso. Na verdade, estava feliz que já estivesse muito tarde para ouvir mais uma parte da história. Diante da porta delas, Nina parou. Tive um ótimo dia, mãe. Feliz aniversário. Ela avançou sem jeito, dando na mãe um abraço que terminou antes de mamãe poder erguer os braços. Meredith quis fazer o mesmo, mas quando olhou para os olhos azuis da mãe, sentiu-se vulnerável demais para agir. Bem, eu sei que você deve estar cansada, Meredith disse, sorrindo nervosa. É melhor irmos para a cama para acordarmos cedo. Amanhã vamos fazer o cruzeiro pela Baía do Glacier. Dizem que é espetacular. Obrigada pelo meu aniversário, mamãe disse tão suavemente que elas quase não ouviram e então abriu a porta e entrou na cabine. Meredith destrancou a porta e entrou. A banheira é minha, Nina disse sorrindo. Meredith mal notou. Pegou um cobertor da cama e foi para a pequena varanda. Dali, mesmo na escuridão, podia ver a costa. Aqui e ali havia luzes brilhando, marcando as vidas das pessoas. Ela se encostou na porta deslizante e imaginou as paisagens, que não estava vendo. Estava tudo ali. O mistério, a beleza. Nesse momento, além de sua habilidade de enxergar, mas ainda assim ali, era apenas uma questão de afinação e perspectiva. Aquilo que uma pessoa via, como com uma mãe. Talvez tudo estivesse ali para ser visto o tempo todo e Meredith usasse a perspectiva errada ou não houvesse luz suficiente. Acho que isso é você, Meredith. Ela levou um susto com a voz da mãe, vindo da escuridão da varanda à sua direita. Era outro jorro de realidade. Havia centenas de pequenas varandas na lateral daquele navio. Mas no escuro, cada uma delas parecia completamente separada. Oi, mamãe. Ela disse, mal conseguia ver a silhueta da mãe, apenas enxergava o branco dos cabelos. Elas eram parecidas nisso, ela e a mãe. Quando tinham problemas, as duas queriam estar lá fora sozinhas. Você está pensando sobre seu casamento, mamãe disse. Meredith suspirou. Não imagino que tenha algum conselho para mim. Perder o amor é algo terrível, mamãe disse suavemente. Mas virar as costas para ele é insuportável. Você vai passar o resto da vida repassando isso na sua cabeça? Imaginando se afastou cedo demais ou com facilidade demais? Ou se vai algum dia amar alguém novamente com tanta profundidade? Meredith escutou a suavização na voz da mãe. Era como dor derretida, aquela voz. Você sabe como é a perda, ela disse calmamente. Nós todos sabemos. Quando me apaixonei por Jeff, foi como ver a luz do sol. Pela primeira vez, eu não aguentava ficar longe dele. E depois, eu passei a aguentar. Nós casamos tão jovens. Ser jovem não tem nada a ver com amor. Uma mulher pode ser uma menina e ainda assim conhecer o próprio coração. Eu parei de ser feliz, eu nem mesmo sei por que ou quando. Lembro quando você estava sempre sorrindo. Naquela época, quando abriu a loja de presentes. Talvez você não devesse ter assumido o negócio. Meredith ficou surpresa demais para fazer algo além de assentir. Não pensava que a mãe a tivesse notado de qualquer forma que fosse. Isso significava tanto para papai.
É verdade. Eu cometi o erro de viver para outras pessoas, para papai e o pomar e minhas filhas, especialmente para elas, e agora elas estão ocupadas com suas próprias vidas que mal telefonam. Eu tenho que decorar as agendas delas e segui-las como Hercule Poirot. Sou uma caçadora de recompensas com o telefone. Gillian e Maddie foram embora porque você lhes deu asas e as ensinou a voar. Eu queria ter asas, Meredith disse serenamente. Isso é culpa minha, mamãe disse, endireitando-se. A varanda rangeu com o movimento. Por quê? Meredith disse, aproximando-se do peitoril que separava as duas varandas. Ela sentiu a mãe se aproximar dela, até que subitamente estavam paradas face a face, a 30 centímetros ou menos uma da outra. Finalmente podia ver os olhos de mamãe. Estou contando minha história para explicar isso. Quando acabar eu vou saber o que fiz de tão errado? Na mistura incerta de luz e sombra, o rosto da mãe parecia amassar como papel encerado velho. Você vai saber, quando tiver acabado, que não foi você quem fez algo de errado. Agora vamos para dentro. Vou contar para você sobre Luga esta noite. Tem certeza? Está tarde. Tenho certeza. Ela abriu a porta de correr e desapareceu dentro da cabine. Meredith voltou para dentro e encontrou Nina sentada na cama, secando o curto cabelo preto com uma toalha. Não dá para ver nada lá fora, não é? Mamãe quer nos contar mais da história. Esta noite? Nina levantou de um pulo, deixando a toalha cair no chão e correu para o outro lado do quarto. Meredith pegou a toalha molhada e a levou para o banheiro, onde a pendurou. Você está pronta? Nina disse da porta. Meredith virou-se para olhar a irmã. Você tem asas. O quê? Talvez eu seja como uma avestruz ou um pássaro dodô. Fiquei no chão tanto tempo que perdi a habilidade de voar. Rindo, Nina passou o braço pela cintura da irmã e a levou para fora da cabine. Você não é como uma porcaria de avestruz, que, por sinal, são aves muito malvadas que querem sempre ficar sozinhas. Então, o que eu sou? Meredith perguntou, quando Nina bateu na porta da cabine da mãe. Talvez seja um cisne. Eles formam um casal para a vida toda, sabe? Não sei se um pode voar sem o outro. Isso é estranho vindo de você. Você não é romântica? Sim, Nina disse olhando para ela, mas você é. Isso deixou Meredith surpresa. Nunca teria se considerado romântica. Isso era para pessoas como seu pai, que amava todo mundo de forma incondicional e nunca falhava com um gesto grandioso. Ou como Jeff, que nunca esquecia de lhe dar um beijo de boa noite, não importando se fosse muito tarde ou se seu dia tivesse sido duro. Ou talvez fosse para garotas que encontravam suas almas gêmeas quando eram jovens e não compreendiam como isso era raro. A porta abriu. Mamãe estava ali, esperando, o cabelo branco solto e o corpo envolto em um robe azul do navio, grande demais para ela. A cor era tão incompatível com a mãe que Meredith teve que olhar de novo. E então ela percebeu. Vera vê cores, ela disse. Ao lado dela, Nina ofegou. É verdade. Então, você vê cores. Não, mamãe disse. Mas como? Sem perguntas, mamãe disse com firmeza. Essa é a regra. Ela foi até a cama e subiu nela, encostando-se em uma pilha de travesseiros. Meredith seguiu Nina até o quarto e sentou-se ao lado da irmã no sofá. No silêncio, ela ouviu ondas batendo na lateral do barco e o som ritmado das respirações delas três. Vera não pode acreditar que deve deixar os filhos novamente. Mamãe disse suavemente, usando todo o poder de sua voz. Ela não parecia mais delicada e velha. De fato, estava quase sorrindo e seus olhos se fecharam. Especialmente quando trabalhou tão duro
para trazê-los para casa. Mas Leningrado é agora uma cidade de mulheres e elas precisam se defender dos alemães. Por isso, em um dia brilhante de verão, Vera beija seus bebês, dizendo adeus pela segunda vez em uma semana. Eles estão com 4 e 5 anos, jovens demais para ficarem sem a mãe. Mas a guerra muda tudo. E assim, como a mãe havia predito, Vera está fazendo o que teria sido inimaginável, mesmo poucos meses atrás. No pequeno apartamento delas, com todos os olhos sobre si, Vera ajoelha diante deles. Tia Olga e Mama têm que ir ajudar a manter Leningrado segura. Vocês têm que ser muito fortes e adultos, enquanto estivermos fora, sim? Baba vai precisar da ajuda de vocês. Os olhos de Léo ficam imediatamente cheios de lágrimas. Não quero que você vá. Vera não consegue enfrentar os olhos tristes do filho. Então vira-se levemente para a filha, em quem já começou a pensar como a mais forte dos dois. E se você não voltar? Ania pergunta calmamente, fazendo o possível para não chorar. Vera pega no bolso o tesouro que pensara em levar consigo. Puxa-o para fora lentamente. Em sua palma está a bela joia em forma de borboleta. Aqui, ela diz para Ania, quero que você guarde isto para a Mama. É minha coisa mais especial. Quando olhar para ela, você vai pensar em mim e saber que eu vou voltar para vocês e que, onde quer que esteja, vou estar pensando em você e Léo e amando vocês dois. Não brinque com isso, nem quebre. Isto é quem nós somos, Ania. Isto prova que vou voltar para vocês, certo? Muito solene, Ania pega a borboleta, segurando-a com todo o cuidado em sua mão pequenina. Vera beija os dois mais uma vez e levanta. Do outro lado da sala, ela encontra o olhar da mãe. Está tudo ali, nos olhos delas, o adeus. A promessa de tomar cuidado e voltar para casa e a preocupação de que isso seja Deus. Vera sabe que deve abraçar a mãe, mas se o fizer, ela chorará. E não pode chorar na frente dos filhos. Então, ela pega o casaco pesado de inverno no cabide perto da porta e o coloca sobre os ombros. Em um instante, ela e Olga estão amontoadas na traseira de um caminhão de transporte, rodeadas por dúzias de outras mulheres jovens, muitas delas usando vestidos floridos de verão com sandálias nos pés. Em outros tempos, elas pareceriam meninas indo acampar, talvez nos Urais ou no Mar Negro, mas ninguém cometeria agora o engano de pensar isso. Nenhuma delas está sorrindo. Quando chegam à linha Luga, há pessoas, meninas e mulheres, na maioria, até onde a vista alcança. Elas estão construindo as imensas trincheiras e fortificações que impedirão que o inimigo alcance Leningrado. Curvadas sobre o chão, batendo na terra, com picaretas e pás, essas mulheres estão exaustas. Seus rostos estão marcados pelo suor e pela terra, e os vestidos arruinados. Mas elas são russas, soviéticas, e ninguém ousa parar ou reclamar. Ninguém sequer imagina fazer uma coisa dessas. Vera fica parada à luz do sol, com a floresta, a apenas alguns quilômetros dali, enquanto um camarada lhe diz o que fazer. Olga se aproxima dela e segura sua mão. Elas escutam como os soldados se parecem com crianças. Apesar de não saberem disso, é seu último momento de paz por muitas noites. Depois disso, elas pegam picaretas e marcham para a linha,
onde o chão já foi escavado. Saltando dentro da trincheira, elas se tornam mais duas, na interminável linha de meninas e mulheres e velhos que cavam a terra, até as mãos ficarem com bolhas e sangrarem, até tossirem sangue e chorarem lágrimas negras. Dia após dia, elas cavam. De noite, elas se amontoam em um celeiro com as outras meninas, que parecem tão atordoadas e cansadas e sujas quanto Vera se sente. O lugar todo cheira a poeira e lama, e suor e fumaça. Na 7ª noite, Vera encontra um canto quieto no celeiro, onde podem ficar de noite, e faz um pequeno fogo com galhos. Elas não durarão muito, essas chamas alimentadas por tão pouco. Então ela trabalha depressa, fervendo uma caneca de água para a irmã, entregando-a a ela. A sopa de repolho aguada, que comeram no jantar, há muito cedeu lugar para a fome, mas não há o que fazer quanto a isso. Ao lado delas, uma mulher idosa e grandalhona está encostada em fardos de feno, olhando para as unhas sujas, como se nunca tivesse visto as próprias mãos. Seu rosto carnudo e sujo não é familiar, mas há algo de reconfortante nos olhos dela. Olhe para as minhas mãos. Olga diz baixando a caneca de água, estou sangrando. Ela diz isso com uma espécie de surpresa confusa, como se a dor não fosse dela nem também o sangue. Vera pega a mão da irmã, vê o sangue pisado e as bolhas estouradas na palma. Você tem que manter as mãos enroladas, eu lhe disse isso. Eles estavam me observando hoje, Olga diz baixinho. Os camaradas Slotkov e Pritkin. Eu sei que eles sabem sobre Papa e eu não podia parar para ajustar os panos. Vera franze a testa. Tinha ouvido a irmã falar disso antes, na semana anterior. Mas agora percebe que tem algo errado. Olga não faz contato visual com ela. Elas já viram garotas morrerem ao redor. Ontem mesmo, Olga passou metade do dia ensurdecida por uma bomba que caiu perto demais. Lá fora o alarme soa. O som de aviões está muito distante a princípio. Parecido com o zumbido de uma abelha rodeando um piquenique de verão. Mas o som cresce e o medo no celeiro torna-se palpável. As meninas se movem e deitam no chão, mas na verdade não há para onde ir. Bombas caem. Brilhos vermelhos, amarelos e negros de fogo aparecem entre as frestas das paredes do celeiro. Em algum lugar, alguém está gritando. O ar fica cinza e arenoso. Os olhos de Vera ardem. Olga se encolhe, mas não se move. Em vez disso, olha para a palma machucada e começa a arrancar metodicamente a pele morta das bolhas. O sangue corre dos ferimentos. Não faça isso, Vera diz, puxando a mão da irmã. Mel. Vera escuta a palavra ser dita em voz alta. A princípio, aquilo não faz sentido. Tudo que pode realmente compreender é o bombardeio. Perto dela alguém está chorando. Então ela escuta novamente. Mel. A mulher mais velha agora está mais próxima. Rugas profundas marcam a boca de fumante e bolsas púrpuras sustentam os olhos cansados. Ela tira um pequeno frasco do bolso do avental. Coloque mel nos ferimentos da sua irmã. Vera fica surpresa com a generosidade do ato. Mel é mais valioso que ouro ali, na linha Luga, comida e remédio ao mesmo tempo. Por que você está fazendo isso? Vera diz depois de espalhar uma pequena gota nos ferimentos de Olga. A mulher olha para ela. Nós somos tudo o que temos, ela diz, voltando para seu lugar nos fardos de feno.
Como é seu nome? Vera pergunta. Não importa, diz a mulher. Observe bem sua irmã. Já vi olhos assim antes, ela não está bem. Vera assente bravamente, embora estas palavras sejam como um vento frio. Ela se dizia que essa mudança em Olga era apenas por causa da falta de sono e da fome, mas agora vê o mesmo que a mulher idosa vê, os indícios de loucura nos olhos grandes da irmã. Olga não consegue suportar esses dias e noites. Os gritos, o trabalho sem fim, o horror de ver uma garota de sua cidade desmoronar, a iminência do perigo, isso é o pior. Olga está desmontando. Ela fala sozinha e mal consegue dormir. Ela arranca os cabelos em tufos. Venha aqui, Augusta, Vera diz, puxando a irmã para seus braços. Elas se abraçam na cama de feno que não é macia nem cheira bem. Eu vejo o Papa, Olga diz, a voz soando sonhadora. É como se ela tivesse esquecido quem são e onde estão e de quem não devem falar. Psh, conte uma história, Vera, sobre princesas e garotos que lhes trazem rosas. Vera está completamente exausta, mas acaricia o cabelo sujo da irmã e usa a única coisa que tem, sua voz, para apaziguar seus espíritos. O Reino das Neves é uma cidade mágica, onde a noite nunca cai e pombas brancas fazem ninhos nos fios do telefone. Bem depois de Olga ter dormido, Vera ainda está tecendo suas belas palavras, mudando o mundo ao redor delas da única forma que consegue. Quando seus olhos ficam pesados demais para continuarem abertos, ela beija a mão machucada da irmã, sentindo o gosto metálico do sangue misturado com a doçura do mel. Ela deveria ter posto um pouco do mel em suas próprias mãos, cheias de bolhas, mas não pensou nisso na hora. Durma agora. Vamos ver Mama amanhã? Olga pergunta sonolenta. Não, amanhã não. Vera diz abraçando-a mais forte. Mas logo. O dia está ensolarado e brilhante. Se não fosse os alemães bombardeando tudo em volta e seus tanques avançando e avançando, os pássaros estariam cantando e os pinheiros seriam verdes em vez de negros. Do jeito que está, a beleza do lugar desapareceu. A trincheira é um imenso corte na terra, uma ferida mortal enlameada. Meninas rastejam por todos os lados, soldados correm para cá e para lá, entre esse ponto e a linha de frente, não muito longe dali. Se essa linha romper, se os alemães passarem, Leningrado cairá. Nisso todos eles acreditam, então continuam cavando, por mais que suas mãos sangrem, e as bombas estejam tão presentes quanto a luz do sol. Vera está tentando não pensar em nada, exceto a colher em sua mão. A picareta quebrou na semana passada. Uma vez, ela teve a sorte de achar uma pequena pá, mas não a escondeu bem e, em uma manhã, quando acordou, a pá havia sumido. Então agora ela cava com uma colher de servir. O dia inteiro. Bater, empurrar, girar, puxar, até o ombro doer e o pescoço arder e as mãos queimarem. Nem muita água com sal pode ajudar. O mel e a velha mulher há tempos se foram. E agora ela está tendo também seu sangramento mensal. O corpo está se voltando contra ela, ao que parece, e mesmo assim ela continua a se preocupar com Olga.
A irmã cava sem reclamar, mas não consegue dormir nem comer. E quando as bombas começam a cair, Olga só fica ali, com a mão, protegendo os olhos da luz, olhando os aviões passarem. Nas últimas semanas, Vera aprendeu que tudo pode tornar-se corriqueiro. Dormir na terra, correr para se proteger, cavar buracos, ver pessoas morrerem, andar por cima de corpos, sentir cheiro de carne queimando. Mas ela não pode aceitar esta nova Olga, que se move como cega e dá risadinhas enquanto bombas explodem ao seu redor. O alarme de ataque aéreo soa. Meninas e mulheres correm para dentro das trincheiras. Estão gritando entre si e empurrando umas às outras para abrir espaço. Olga está parada do lado da trincheira, o vestido rasgado e sujo. Seu cabelo loiro avermelhado está sujo, crespo, preso atrás do rosto enegrecido por um lenço que já foi azul. Acima, aviões alemães começam a encher o céu, os motores unindo. Vera grita, chamando a irmã enquanto corre pela terra escavada, abrindo o caminho e empurrando o que houver pela frente. Vamos! Parece a máquina de costura de mama. Vera vira-se ao escutar isso, olhando para trás. Olga ainda está lá parada, longe demais, a mão protegendo os olhos. Corra! Vera grita ao mesmo tempo que uma bomba cai. Olga está lá e se vai, arremessada para o lado como uma boneca de pano. Ela desaba imóvel, do outro lado da trincheira, enquanto cai uma chuva de detritos. Vera está gritando, chorando. Rasteja para fora da trincheira e pela terra arrasada, até onde está a irmã, embaixo de uma pilha de terra e detritos. Há um tijolo sobre o peito de Olga. De onde ele veio? Sangue escorre pelo canto da boca de Olga e desliza pela sujeira e lama na face dela. Sua respiração está pesada, é uma tosse sanguinolenta. Vera! Ela diz tremendo, eu esqueci de me abaixar. Você deveria me ouvir, Vera diz. Ela puxa a irmã para seu peito, tentando mantê-la viva com seu amor. Eu sou sua irmã mais velha, sempre dando ordens. Vera beija o rosto da irmã, tenta limpar o sangue, mas suas mãos estão tão sujas que só estão piorando tudo. Eu amo você, Olga, não me deixe, por favor. Olga sorri e tosse. Sangue escorre de seu nariz e se mistura com a sujeira. Lembra quando fomos? E ela se vai. Vera fica sentada ali um longo tempo, ajoelhada no chão, até os soldados virem e levarem Olga embora. Então, ela volta a cavar. Não é que não se importe ou que não doa, mas que mais ela poderia fazer?